depois de declarada no dia 25 de junho de 1975, o que a independência de Moçambique, de fato, havia trazido como esperança, como promessa para os moçambicanos. Primeira coisa que a independência havia feito era justamente trazer para os moçambicanos a promessa de libertar os homens e a terra. Relativamente a libertar os homens e a terra, o que aconteceu? Logo depois de 75, houve, infelizmente, algo que chocou e que violou um acordo que tinha sido assinado antes, que é o Acordo de Lusaka, em que esse acordo preconizava que os direitos que tinham sido adquiridos pelos moçambicanos haviam de ser mantidos. Pelo contrário, iam ser acrescidos uma vez que os moçambicanos se tornariam independentes. Mas, contrariamente a isso, o que nós tivemos? Contrariamente a isso, houve proibição da liberdade das pessoas associarem-se, a chamada liberdade associativa, de abrir a sua associação, o seu grupo. Houve proibição da liberdade política, isto é, de você poder abrir o seu partido, a sua instituição política. Houve, inclusivamente, a proibição da liberdade de culto. Liberdade de culto. Portanto, você cultuar para o seu Deus ou para a entidade divina que você acredita. Havia também o problema também da redução ou da eliminação da liberdade do direito à manifestação, que é uma coisa muito similar que está a acontecer nos dias de hoje. E, por último, também foi eliminado o direito à liberdade econômica. Portanto, você já não podia ter o seu negócio, você já não podia ter o seu business. Mas a coisa mais, talvez, dramática que aconteceu nessa altura foi a eliminação da liberdade de expressão, a liberdade de opinar, a liberdade de consciência. E se criou os campos de reeducação. Os campos de reeducação foram um dos marcos mais dramáticos da nossa história, porque eles visavam fazer algo que é humanamente inaceitável, quer dizer, reeducar uma pessoa adulta porque tem diferentes opiniões, porque tem um diferente pensamento. Então, criou-se os campos de reeducação e criou-se também, nessa altura, começa a ver os tais fuzilamentos sistemáticos, linchamento das pessoas que pensavam diferente. É por isso mesmo que, muito recentemente, lembro-me de uma publicação de um jornal que apareceu e que se dizia que na Frelimo era norma fuzilar. Portanto, os fuzilamentos eram normais, os fuzilamentos faziam parte integrante desta fase da história que nós passamos. E como eu tinha dito também, a questão dos campos de reeducação, onde havia muita violação de direitos humanos, haviam torturas, haviam mortes sistemáticas, houveram casos de pessoas que foram linchadas vivas, amarradas e linchadas vivas, não é? Então, esta é uma das partes da nossa história em que, de fato, falei aqui das atrocidades que foram cometidas. Hoje em dia, uma das questões que eu queria falar aqui, uma das funções primordiais da nossa independência, fundamentais da independência, era, naturalmente, dar melhores condições de vida aos moçambicanos. Os moçambicanos que estavam escravizados pararem de viver na miséria. Estes moçambicanos passarem a ter uma vida condigna, né? Então, a questão hoje, o que nós temos hoje em Moçambique? Há um estudo que foi feito pela Universidade de Eduardo Mondlane que mostra uma coisa muito interessante. Nos últimos 23 anos, portanto, de 2000 até 2023, mostra que a cesta básica do moçambicano, cesta básica, estamos a falar da farinha, do pão, estamos a falar da farinha de trigo, estamos a falar do arroz, estamos a falar do óleo e outras. A cesta básica dos moçambicanos, o custo da cesta básica aumentou 5 vezes. 5 vezes em apenas 23 anos. Aumentou 5 vezes. Hoje,
a cesta básica do moçambicano, o custo de vida para uma pessoa alimentar-se e manter-se de pé, está mais ou menos avaliado em cerca de 24 mil meticais. Esta é a cesta básica que é calculada pelo Instituto Nacional de Estatísticas e por esse trabalho da universidade que eu falei aqui. Mas vejam só, hoje o salário mínimo do moçambicano, dependente, nós temos cerca de 18 salários mínimos, mas o salário mínimo, por exemplo, na área de pescas, está 4.941 meticais. E o salário mínimo no setor financeiro, os bancos, são 15 mil meticais. Mas veja só, o salário mínimo são 4 mil meticais. A cesta básica são 24 mil meticais. Isto é, para a pessoa ter uma vida condigna como um ser humano normal, precisa de 24 mil meticais por ano. Mas a capacidade, o dinheiro recebido como salário mínimo é 4 mil meticais. Significa que por mês, o moçambicano que tem um rendimento mais baixo, ele usa o seu salário mínimo, ainda fica com um déficit de 20 mil meticais para conseguir viver. Obrigado por assistir mais um vídeo. Subscreva no canal para receber mais novidades.